Boa noite, armas, armários, horas, malvados e malvadas. Eu sou com o Hélio. Eu pensei em falar boa noite, crianças, isso aqui. Melhor não. Eu sempre tenho que marcar. Não, this video is not made for kids, antes de publicar. Oi, criançada. Estou aqui com o Hélio, isso é umas falas do filme. Estou aqui com o Hélio e com o Franco para falar sobre Weapons, ou A Hora do Mal, essa tradução incrível, do Zach Cregger, que fez Barbarian, que também tem uma tradução escrota, que eu lembro. Noites Brutais. Olha isso. Barbarian virou Noites Brutais, ele fez uns sketches de comédia, fez o caminho do JW Rota da comédia pastelão pro terror. Que Weapons, eu quero que o Hélio me fale o que acontece, como é que Weapons detona a trama de Weapons. Tá, a história do Weapons é basicamente o seguinte, né? Um fatídico dia, às 2h17, um bando de crianças levantam, elas estão dormindo em casa, elas abrem a porta de casa, elas saem correndo. Naruto. Naruto style pela rua. Ninguém sabe o que acontece exatamente, essas crianças nunca mais são vistas, né? Até o dia da história, né? Que a história Que é real. No dia. Exatamente. Elas desaparecem, ninguém sabe o que está acontecendo com elas. A única coisa em comum é que todas as crianças, né, além de ser da cidade, elas pertenciam a uma sala de aula, e dentro dessa sala de aula tem uma professora e um dos alunos não some, ele continua lá. Todas as outras 17 crianças meio que desaparecem, e aí o filme começa, na primeira parte, sendo um pouco dessa investigação de, cara, o que aconteceu com essas crianças e tudo mais, e é o pessoal querendo brigar com a professora, porque acha que a professora é culpada, e aí o filme vai se desenrolando e ele vai contando a história de várias pessoas ali num certo período de tempo, da criança, e depois conta a história de um policial que tá no meio, conta a história do reitor da escola, conta a história da professora, tudo isso vai convergindo até eventualmente a gente entender o que aconteceu com as crianças e por aí vai. Cenas que você vê desde a perspectiva, ou perspectivas diferentes. Rashomon com um elefante, com... É isso. Ele é grandinho, inclusive. E tudo combina, né, basicamente, pra a história, né, já dando aqui o spoiler, porque a gente vai provavelmente falar disso pra não ficar... Que tem uma entidade no ar, que a gente depois descobre que é a irmã da mãe da criança que sobreviveu, a tia da criança que sobreviveu, e ela vai morar na cidade e ela tem uma certa espécie de voodoo, que ela controla as pessoas, e ela tá doente, quase morrendo, então ela começou a precisar se pegar a alma das crianças pra sobreviver, né? Por isso que ela... Uma bruxa. Uma bruxa da vida, e o filme é isso, até que eventualmente as crianças... Vai dar umas merdas federais. Né? Franco, qual foi a sua opinião sobre o longa-metragem A Hora do Mal? Olha, Longa-metragem. 2h10 pelas minhas contas, isso sem contar a sessão que a gente foi, que foi cancelada. A gente perdeu, teve que ir Naruto Run de um cinema pro outro. Exatamente. Desde que deu merda, né? Deu merda, mas... Deu merda na nossa sessão também, entre espectadores. Mas não deu tanta merda quando deu pra aquelas crianças, eu posso te falar. Né? Mas enfim, eu gostei muito do filme, eu dando, acho que um breve background, assim, eu sou muito fã do Zach Cregger desde que ele lançou Barbarian. Eu não conheço tão bem o negócio de sketch que ele fazia. Wireless Kids You Know. Eu vi muito no YouTube quando era moleque. Tem uma coisa interessante desse filme, A Hora do Mal. Quando ele foi feito, né, quando ele foi lançado, o Zach Cregger estava superando a morte do amigo dele, né, o Trevor Morton, que fazia Wireless Kids You Know. Ele era meio que o Bussunda do Wireless Kids You Know. E caiu do segundo andar da casa dele. Não, e eu acho engraçado que aparentemente ele pediu pra, quando ele morrer, ele fosse descrito no obituário dele como tarado local. E daí aparentemente todos os jornais toparam e botaram isso no obituário dele. Mas enfim, ele morreu em 7 de agosto de 2021. Shit! E aí o filme foi lançado no aniversário dessa data. O Zach Cregger fala que escrever esse roteiro foi meio que uma terapia pra ele, pra lidar com a morte do amigo e tal. Então enfim, só esse... E o Barbarian, pra mim, foi um dos melhores filmes... É uma homenagem muito singela a ele, né? É um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos de terror, assim, então eu tava com muito aguardo pra esse filme. Eu diria que ele mais ou menos corresponde às minhas expectativas. Ele é mais convencional, acho que em alguns aspectos, mas ele tem uma coisa muito criativa também, assim. Eu não sei se você sentiu, eu senti uma coisa meio assim... Parecia uma coisa meio Stephen King, uma cidade pequena, umas crianças, uma bruxaria. Uma entidade que coleciona crianças. Se o Stephen King tivesse feito essa história, ela teria saído em 1992 e chamaria tipo Spirit Master. E em português chama A Hora do Espírito do Mestre. Hora Macabra.
E misturado Agora com do essa coisa. espírito das armas. E misturado com essa coisa meio Rashomon e tal, mudança de perspectiva e tal, que eu achei muito criativo. Eu gostei muito da maneira que ele executa o roteiro. Gostei muito, assim. A Julia Garner, que faz a professorinha. A professorinha alcoólatra, super legal. Tá muito boa. Eu gostei do filme, eu achei, tipo, divertido. Eu acho que ele tem um problema também, tipo, comum a um filme que acho que vai o vídeo sair depois desse, mas que ele podia ser um pouquinho mais sucinto, tipo, é legal a coisa dos atos e, tipo, cortar, porque você não sabe exatamente quem vai ser o próximo protagonista e tal, e meio que começa a pôr as coisas em perspectiva, e aí você sai do terror um pouco pra um drama interpessoal, aí volta pro terror, Sim. isso é legal, mas eu acho que logo do clímax foi quando eu comecei a perder A um pouco, cansar. tipo, Eu eu tava engajando assim, firme, e aí o clímax, no final ele voltou com tudo, mas tipo, ele foi meio, caralho, tá, mais um, e aí esse é talvez o mais longo, né, É o mais pouquinho. longo. Então, eu acho que ele podia ser um pouquinho mais curto, e como ele vai intercalar o horror com o humor, eu acho que isso vai melhorando, porque os gags visuais, eu acho que são as partes mais engraçadas e tal. Eu acho que o texto, considerando que ele é um cara que fazia muitos textos engraçados, podia ser um pouco mais engraçado. Tipo, as partes muito ordinárias de conversa, assim, eu acho que não foi muito bom. Não que o filme tivesse que ser só sério, pode até ter uma leveza. O próprio Jordan Peele, que quis adquirir o filme e gosta de misturar um pouco. Mas, assim, os diálogos, assim, eu não achei muito bons. E você falou da Julia Garner, tipo, acho que assim, ela fez o que foi demandado dela, mas eu não acho que ela tá carismática ou que ela fez. Acho que é um papel um pouquinho, até, sabe, meio insípido em alguns momentos. Mas eu gostei, eu acho que ele faz algumas coisas convencionais pra subverter outras. Sim. E eu acho que ele conseguiu fazer bem, ele é divertido, eu acho que ele tem uma linguagem audiovisual boa, os movimentos de câmera bacanas, e como a coisa meio, tipo, é a perspectiva diabólica do bagulho, e você vê a coisa de outro lado, e uns joguinhos, o suspense, eu acho que ele monta bem, eu acho que ele faz um bom uso do escuro e do que você tá vendo, o que você não tá vendo. Alguns sustos você sabe que eles vão vir, mas eu acho que eles têm um payoff bom. Eu acho que uma boa adição no cânone do terror, assim. Divertido é a palavra, e eu gostei bastante do final. Ao contrário dessa amiga no shopping, eu achei o final divertido, uma libertação boa, depois de toda libertação literal, depois de toda aquela confusão. Assim. Tem aquelas crianças, eu tava com vontade de. E uma esganar justaposição aquela- boa, que começa a tomar aquela- música de Contos Fadas, sendo que as crianças estão É. eviscerando, e o final, sabe, ele não é um final de Contos Fadas, né? Porque os pais do moleque ainda são. Continuam zumbis que não estão mais sob controle de ninguém, mas são catatônicos, os filhos também. O filme só fala, uns deles até voltaram a falar e assim vai. Então, tipo, gostei, achei estiloso também o filme. Eli, por favor, eu quero que você faça o seu input. Não, eu gostei do filme, mas eu tenho alguns probleminhas. Então, assim, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu não conheço a obra pregressa desse cara, né? Tipo, eu não sei, eu não vi os outros filmes, eu não sei os sketches. Então é a primeira vez que eu tô vendo o filme do cara. E assim, eu gostei do filme, mas eu acho que ele sofre um dos problemas de filmes de terror, e eu acho que é o mesmo problema que ele sofre com Babadook, que é um filme que eu gostava muito, que eu acho o começo sensacional, eu acho genial, eu acho... Ele tem uma questão de subversão ali, porque assim, eu acho que muitas vezes quando você vai fazer cenas de terror, elas sempre batem num lugar clichê e é muito difícil botar a pessoa naquele uncanny valley ali de caralho, o que tá acontecendo nessa cena? E esse filme faz umas cenas geniais em relação a isso. Aquela cena do carro que a mulher entra, é muito foda aquele build-up dela abrindo a porta, vindo aquela parada. E você aí, não é o você não, personagem. e aí ela chega ali no vidro e fala, tá bom, ela vai bater no vidro, vai quebrar, não. Aí ela somente fala, tá bom, vai aparecer de novo fazer blá. Mas não, é só. Você ouve escuta a a porta abrindo e fala, caralho, fudeu. Não, então. E ela faz uma parada, ela cortou o cabelo dela. Eu acho que por aí, eu acho que o filme ele vai muito bem, ele começa de uma maneira muito sensacional, mas aí entra a minha crítica, que eu não sei se é uma questão de essa questão comédia, essa questão marvelização da parada. Quando começa a história do policial ali e a história do cara drogado, parece que ele meio que desistiu do filme, assim, parece que cara, eu já provei que eu vou fazer, já fiz filmes de terror, já peguei vocês, agora vamos ficar fazendo um pastelão aqui. E assim, ele é meio desigual. não é que ele deixa de ser interessante, mas ele assim, se antes ele era um filme 90% terror, depois ele vira um filme 20% terror e comédia, que ok, assim, mas tipo aí
ele perdeu muito da Ele essência podia do ter que... feito o contrário, ele podia começar leve e ia ser até mais chocante. Sim, virar coisa talvez mais uma macabra. coisa assim. eu não sei, pode ser. O clímax é um pastelão. ele tava tudo rindo, é pastelão, não. A velha correndo as É crianças. isso, a velha correndo e. O cara que volta várias vezes. É eu achei aquilo, isso apesar de você, que é uma coisa que eu concordo, mas concordo com você, entendi que você falou agora, tipo, eu gostei daquela libertação do filme, mas é isso, eu não gostei. Eu não saí de lá achando que eu tava vendo um filme de terror ou nada, apesar de eu achar o começo muito bom, ter me prendido, ter comprado a história ali e falar, caralho, aí quando ele começa a explicar, vira um pastelão, aí fica, aí eu tipo... e ainda é um pastelão que dura muito tempo, né? Tipo, ali, pega ali Aquela uma hora e meio, pouca de filme que eu fico, puta, se tivesse cortado uma hora desse filme e tirado 80% da comédia, ia ser uma obra-prima, assim, basicamente, sacou? Mas não é ruim. Mas, eu entendo, eu acho que as partes do horror são as mais... eu gostei do final, até a libertação mais... a catarse violenta da coisa, a cena maluca de uma bruxa correndo de várias crianças, as crianças zumbis, que elas são do bem, mas elas são tipo monstros pulando pelo vidro. isso é legal. Não, eu acho esse build-up sendo legal, mas assim, por exemplo, eles querem fazer essa piada de repetição, mas já muitas vezes ela correndo com as crianças Ela correndo. nos fundos, e aí, e o vizinho... E o Noia caindo. Tem uns 20 vizinhos olhando, sacou? Tipo, bota isso uma vez, dois Podia vezes ser uma no vez, gag, as crianças pegam e arrebentam ela, o ok? double down do cracudinho levantando, eu achei bom eles ficarem... Eu gostei. Mas tipo, ele não vai de novo. Mas essa foi boa. Mas eu concordo que, tipo, quando passou, tipo... essa parte podia ser só esquisita, né? Só uma velha descabelada e, tipo, caralho, isso é um final muito kármico, bom, assim. E, tipo, e também ele não é sacarino. Acho que essas crianças vão ter que conviver, devorar. Se é que elas vão retomar a consciência. Mas, tipo, eu acho que o terror, ele é a parte mais engajante e especialmente o humor verbal, nem pra ser trocas, sabe, inteligentes, assim, eu achei meio, tipo assim, tem uns arcos ali, tipo... que eu acho que para fluxograma deve ter sido muito bom. A professora deu pro policial e aí teve assim, a mulher perseguindo a professora. É isso, não. É que eu falei, que esse filme é muito bom pra mim, é de terror. Pena que ele usa pouco. Sacou? Pena que ele desiste do terror na segunda metade. Aí eu acho que depois de na segunda metade, não tem nenhuma cena que pega, só as cenas dos garfos, que aí essa foi tipo, e aí. Mas o resto isso alivia, assim. Isso é uma surpresa também do filme, porque que é uma outra mudança linguística, né? Porque ele é o terror mais do suspense, do oculto, das sombras e dos espíritos, assim, tipo, que é o que está sendo entendido, uma coisa até meio... meio, talvez... Mas ele é um pouco mais safe, assim, meio PG. Sim, e aí, só mais pra frente que começa a ter muita violência do nada, assim, tipo, uma coisa meio um whiplash, porque eu, assim, poderia ter antes ou depois, assim, mas eu achei que foi legal quando teve esse pivot, assim, sacou? Melhor do que a figura que você não, que é invisível, a sombra. Essa é a parte que eu não gosto do quando começa a... Mas já tem várias cenas, a cena do cara correndo é muito foda, quando você acha que é uma criancinha que ela tá vendo de longe e você vê é o Reitor, que é tipo, caralho, a primeira vez que o Reitor aparece, assim, tipo... eu acho que ele consegue te botar naquele velho ali que você fica, caralho, que porra. Todas as cenas que envolvem... Eu gostei que ela só corre, ela deixa os malucos pra trás. Não, pra mim, todas as cenas que envolvem os adultos possuídos, pra mim, é uma coisa que, assim, me deixou muito angustiado, cara. Aquela atuação que eles conseguem fazer dessas pessoas que viram bonecos possuídos. O molequinho um pouco blasé, assim, acho que ele ia chorar. O moleque não é melhor, assim. Se você diz o muito difícil principal, dirigir o moleque criança. Eles tinham que dar uns tapas nele antes. Ele é ok, assim. Essa parte não é. Você tira praticamente. Claro. Se esse canal não tivesse sido já fechado antes de você publicar. Mas eu acho que qualquer coisa que envolve, assim, eu acho que gente fora de si, gente possuída, maldição lá da Mansão Rio, Amityville e tal, não sei o que, já me deixa tipo... nossa. Não, ele é um filme que... eu acho que ele pega, assim, tem momentos que as pessoas realmente estavam tomando susto pra caralho, assim, quando ele tá descendo ali até e vê as crianças no beijo, de repente elas viram rápido, assim, tipo... Gente, eu dei vários gritos constrangedores, cara. Você fez um movimento. E eu acho que tem uma outra parada do filme que aí talvez é uma coisa que até a gente vai, eu acho que pode aprofundar, né, quando a gente começar a entrar na categoria de notas e tudo mais. Primeiro, duas coisas. Uma é aquilo que você falou de sombra e tal. Antes de você salvar umas partes. Eu acho que o filme, ele manda muito bem
em, tipo, o filme ele manda muito bem, tipo, trabalhar com sombras e tal, tipo, é muito difícil você reproduzir noite em filme e tal, porque não existe, né? No cinema você precisa de luz pra fazer qualquer cena, né? Não existe gravar nada no escuro, senão é câmera e ele consegue, eu acho que fazer um efeito bom, que tá bem escuro e como a gente viu no cinema, tá aquele limiar que você ainda consegue discernir, mas eu acho que ele faz isso muito bem E dá uma, só quando tem planos que tá tudo escuro, você fica, fudeu. É. Ele tem paciência, assim. Muitas casas, a casa tá sempre apagada, a casa. Exatamente. E eu esqueci qual era o outro ponto que eu ia falar, mas escuta lá. Esse filme faz uma coisa que eu acho interessante, assim, Critérios. que é semelhante ao que ele faz no Barbarian. No Barbarian, que é um filme que a cada 20 minutos, assim, a história vai para uma direção que você não sabe qual que é. E vendo esse filme eu tive uma sensação parecida, que no começo você acha que talvez o moleque lá, que é o garoto que sobreviveu, ele vem de um lar meio abusivo, porque tá a casa inteira cheia de papéis de jornal na janela, tá umas pessoas meio estranhas lá dentro. Os pais você não dele sabe parecem o meio que vai- cracudos. Né? os pais meio cracudos, assim, você não A sabe o que casa vai é ser. totalmente as duas coisas. Então, a cada coisa, sendo bem sincero, eu achei que ia ser alguma coisa ligada a tiroteio em escola, em algum momento, até pelo título do filme. Também. E aí, Cena maluca também, o sonho dele, que aumentou Uma agora com ela, merda. né? Doideira. mas a coisa no final que eu não esperava, assim, que é essa coisa da possessão, boneco voodoo e tudo mais, enfim, e todo o elemento que eles ficam ressaltando o tempo todo. Crianças, né, da aula, né? O que é um parasita, né? Enfim, aquela ideia, é um parasita. Ele dá aquela coisa meio... vai acontecer um Last of Us também, mas ele acaba subvertendo, né? Ele não bota. Mas um dos pontos que eu queria falar que é aquela questão que ele tá falando. Eu acho que o filme ele é muito bem feito, questão técnica, essa questão da luz e tudo mais, e isso acaba jogando contra ele em certos aspectos, pra mim, porque ele é tão plástico, e não é um plástico ruim, é uma parada boa, bem feita, que ele me tira a credibilidade de algumas paradas, sacou? Tipo, os personagens, eles ficam um pouco caricatos demais, você parece que às vezes tá vendo... A pior cena pra mim, e foi tipo, quando eu comecei a ficar meio, isso foi uma merda. É bem no início, quando ela tá no bar com o policial, que é uma cena assim com poucas trucagens audiovisuais, só um tete a tete ali, e eu achei um diálogo de merda, assim, eu achei os dois personagens assim, tipo, pessoas pelas quais eu não tinha nenhum investimento, e é isso, por isso que eu queria fazer uma contraponto, você falou que a Julia Garner é uma atriz absurda, assim, vários papéis que ela tirou muita onda, e eu achei ela uma pessoa assim, eu achei ela meio de graça, mas coitada, ela não tinha com o que trabalhar, aí ela no celular falando assim, tipo, porra, e ela, tipo, não, eu não sou uma pessoa que invade espaços dos alunos. E ainda é um personagem complexo, né? Aquele personagem dela, porque é uma professora que você parece que ela é muito boa e depois você pega que na verdade ela tem um passado meio disruptivo, mas ao mesmo tempo isso não impede ela de ser uma professora boa. Sim, que ela é alcoólatra. Não, ele meio que vai e volta. Ele não é a chapa branca sobre isso. Tipo, acho que ele não tá fazendo um comentário sobre, tipo, ele não tá denunciando a polícia, mas ele mostra um policial que seria um policial. Eu acho que ele passa a chapa branca pra polícia pra caralho. Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que, tipo, eu acho que é muito esse é um dos maiores pontos mais fortes pra mim. Tipo assim, eu acho que ele não tem a pretensão de criticar, sem dúvida. Aí o cara, eu acho que ele é um cara simpático ali e by the books e tal. Tudo de boa, dá um soco, desculpa, te machuquei, e agulha, ele tá ali, tipo, não tem... Vocês acharam mesmo? Eu achei o personagem lá do policial um tremendo babaca, assim. Não, eu acho que ele é um babaca, mas eu acho que eles estão tentando, eles estão humanizando ele, mas pros dois lados. Em vez dele ser só um ex-cop, assim, ele é o cara que, agora eu vou desligar a câmera, agora eu vou pegar esse cara, vou pegar na porrada, ele veio no ar, por uma parada que também foi uma falha de comunicação naquela segunda instância, então acho que todo mundo. E o Cracudo, tipo, ele é um trambiqueiro, mas ele é um cara que tá tentando fazer acontecer, e, enfim, tipo. Ele não. Eu acho que ele não tem. Os arquétipos não são muito 2D, mas as interpretações e os diálogos com os quais eles trabalham são. Podia ser mais até objetivo. Essa plasticidade. Tem uma coisa que você. Acho que agora não lembro se foi você ou o Hélio que falaram que não tem um. O filme não tem um comentário sobre isso. Eu senti uma falta de um comentário, assim. Porque parece que o filme vai apontar nessa direção. Um saco quando suas parentes vão ficar no meio. É muito chato receber a sua tia avó Eu idosa. entendi demais essa criança, cara. Com certeza foi um trauma do diretor. Assim. Provavelmente, assim. Vai ser chato você ter um parente encostado. Não, eu acho que tem, sim. Eu acho que tem parada. Acho que um elemento parental, uma coisa de tipo. Perspectivas e como talvez o crucifixo midiático. Eu vou concordar mais com o Franco.
Eu acho que ele é um filme mais plástico do que de mensagem, que não é necessariamente ruim. Não, assim, agora. eu não acho que ele tem... É um mas filme eu não acho que panfletário. ele é um filme que tá pensando em nenhuma mensagem, em criticar nenhuma... Por exemplo, aí a gente vai voltar com o que você tinha citado. O Jordan Peele, por exemplo, ele é um cara que faz esse terror de Sim. comédia, e mais é uma parada crítica, você sabe? Sim. Esse filme não é... Não, não é um filme... Ele não é... Crítica social, mas É. assim como, sei lá, A Hora do Pesadelo, você não vai olhar pra ele e falar que ele é um tratado sobre uma coisa, mas vai ser um filme que fala, a gente acha que o subúrbio americano é uma parada imaculada e tem uma Tem um porrada de subtexto. coisas. Então, eu não acho que ele é desprovido, eu acho que tipo, tem coisas que foram pensadas ali, algumas da introspecção dele talvez nem sejam acessíveis a nós, mas eu não acho que, eu preciso inventar uma história pra servir de... Essa pretexto. mensagem. Eu acho que Esse o filme problema, faz isso. um pouco desse filme, aí eu vou entrar, eu não sei se eu vou conseguir transmitir essa mensagem que eu quero dizer, mas ele tem um pouco desse problema, que aí, fudeu, você vai brigar comigo, que Deixa eu pegar uma é... cerveja enquanto... Tá, voltando, que ele foi pegar uma cerveja, a questão é a seguinte, eu acho que esse filme tem um pecado que eu acho que ele é, aí eu não sei se, às vezes não é uma questão só de, o cara quer fazer isso, às vezes é uma questão cultural. Uhum. É esse querer agradar as pessoas, de botá-las nesse lugar de TikTok, dessas Eu coisas sabia ser assim. TikTok, sabe por quê? Porque É long parece o legs. Nicolas Cage. Exatamente, Literalmente mas eu não sei se isso, filho. essa aparência é TikTok, Não, não, cabelinho. eu acho que é long um legs. pouco dessa estética, é um long legs da vida. Eles precisam, e aí fazer essas piadinhas meio Marvel, assim, eles precisam botar você sempre nesse lugar, tipo, calma, eu não vou ser tão disruptivo aqui, mas ao mesmo tempo eu vou comunicar dentro desse mundo de TikTok e jogos. Isso que me faltou um pouco de audácia. Tudo bem, às vezes o cara não quer fazer essa porra, tá ligado? O cara quer fazer um filme, isso aí pra rir mesmo e tal. Mas eu senti um pouco de falta disso. E aí entra aquela questão da estética, por exemplo, aí eu vou voltar com o que a gente falou, que é pior que esse, no geral, pra mim. Mas o Cure da vida. O fato dele ser menos... O Cure não, né? O Cloud, no caso. Cloud. O fato dele ser menos estético no sentido... traz mais credibilidade pros personagens, Certo. sacou? Tipo, como isso é muito... Tá mais em Mais forma. é chão. Você se bota mais naquela situação. Ali eu tava muito... Tá tudo muito longe, entendeu? Tipo... Mas isso. Eu acho que o investimento dramático é mais pela tensão do que, tipo, meu Deus, o que vai acontecer com as pessoas? Tipo, eu acho que ele não... Falar, eu me importo com esses personagens. Não, eu acho que isso é um pecado do filme. Não acho que isso seja praticante TikTok, por exemplo, o humor, que é uma parada que eu sou crítico parcialmente ao humor desse filme, eu acho que ele não é um humor muito, apesar, tipo, Marvel Coders no sentido que, tipo, a coisa da pessoa ver uma coisa passando estranha, que você vê no True Lies, no Tintin, sei lá. Então, tipo, pode até ser meio banal nesse sentido, mas eu não acho que não é uma trend, assim, tipo, o que esse filme tá fazendo, eu acho que, tipo, é o humor, o cara é meio Eu acho que idiota, assim. eu acho que é esse meio que trend TikTok, assim, esse humor inteligente, essa coisa meio inteligente de tipo, olha como a gente... Mas é inteligente? Não é, eu acho que se pretende, de certa forma, para as pessoas falarem, olha esse filme genial, tipo, qualquer um vai conseguir assistir esse filme, entendeu? Tipo, e vai falar, realmente, estava pesado, mas depois eu me caguei de rir, e olha como esse filme é uma obra-prima, entendeu? Tipo, porque ele não entra nesse lugar que ele pode ser muito crítico, ele vai entrar sempre nesse lugar que todo mundo vai agradar tudo que é público, de certa forma, entendeu? O que é bom em alguns aspectos e ruim em outros. Agora, eu vou discordar levemente do Hélio quando ele fala do aspecto long legs da coisa. Parece um pouco que ele tá querendo criar meio que um personagem icônico, assim, uma coisa meio a la Fred Krueger, que é dessa velha com maquiagem de palhaço bozo. Que é uma bruxa também. Que é uma, e Coringa, né? Mas é que ela vai aparecendo, né, em sonhos e tal, em momentos antes de aparecer. E daí, tanto que você fica tipo, ok, o que é isso? Tanto que daí, a hora que ela finalmente aparece naquela janela, você não vê ela direito, eu fiquei tipo, sabe? Eu senti que aquilo foi um momento... Eu senti que ele tava preparando o filme pra aquele momento ter esse impacto, sabe? Mas quando ela chegou, quando ela chegou na sala, aquele personagem quebrou pra mim. Porque virou um ser humano ali, Nicolas Cage. Eu falei, velhinha de TikTok. Não, mas porque assim, antes até, ele tem a cena da floresta, que ela tá ali, que é maneira, aí você fala, caralho, ali eu ainda tava... Ela pareceu ali eu ainda tava comprando essa briga. Mas quando ele entrou ali, você vê ela passando pra janela, ela sentou, eu falei, aí não dá. Aí então, mas tipo,
Eu não sei, tipo, eu quero analisar o seu cérebro numa porra de um. Qual é aquele que você entra? É um telescópio. Não, merda! É aquele que você vai entrando aqui. Ressonância magnética. Porque, tipo, embora eu discorde frontalmente, o Long Legs, tipo, o ângulo dele ser um TikTok, pra mim não seria o design do Nicolas Cage. Tipo, seria, sei lá, os memes e as coisas, tipo. Tudo centralizado. É a estética da parada. É essa. Vou Mas ela criar parece esse personagem que lembra, que trabalha num lugar muito infantilizado, Kenny, parece meio que o Coringa. Mas isso é ela- mais velho que tudo, tipo, o Chuck. Ela tem a paleta do Chuck também. Ela tem a paleta cabelinho do Chuck. vermelho e Ela parece o Chuck. cabelo azul e vermelho aqui. Então, tipo, Mas não- ela não Como que tem a nicho aparência ficou daquela daquela mulher. A única coisa que eu vou dar de ponto nisso, desse que eu tô errado, é que eu acho que ele não se mantém refém a essa parada como ele se mantém refém, por exemplo, o Nicolas Cage. Você vê ela Sim. sem aquela merda, tá ligado? Tipo, sim. você vê ela com o cabelo pudido, você vê ela mais, aí ele te tira um pouco daquele não gira tanto em personagem, volta. O terror do filme Tem não muita depende história. desse personagem. Não, esse personagem eu acho que ele quase que estraga quando ela aparece, é a hora que o filme começa a ficar ruim. Não que assim, a primeira vez que ela aparece é legal, mas aí depois quando ela começa a aparecer e começa a explicar, aí é a velha fazendo as coisas, aí ela já dentro da casa, ali eu já não tava mais. Já tinha passado. Pra mim, pra ela mim. não fede nem cheiro. Eu acho que o design de boa, assim. E a justaposição de ser uma perua cheia de maquiagem, uma peruca, e daqui a pouco ela é a bruxa do 71. E aí, tipo, isso legal. Mas, tipo, sei lá, não é um personagem icônico, não vai ser o Jason nem nada. Mas, tipo, também eu acho que não pesa contra. É um vilão, uma mulher detestável, eu acho que ela encarna bem a tia que vai ficar um mês na sua casa. E é bom ver ela sendo Day of the Dead style, devorada pelas crianças. Você quer mandar alguma mensagem pra algum parente? Assim? No Patreon eu vou mandar essa mensagem. Tinha marocas, nos vemos no Natal. Natal cancelado. Não, vamos mexer. Na casa dela, assim. Deixa ela pra lá, assim. Enfim, então, ela, tipo, acho que ela, sabe, ela fechou um papel bom ali. Eu Manda acho que bem. ela entrou num momento que eu acho que tudo bem ter. Eu acho que também o filme não ia ser a parada que você só imagina, tipo, absolutamente tudo, assim, tipo, eu entendo. Sim, a parada não precisa ser a coisa mais dinâmica do mundo. Enfim, eu acho ela não muito. Acho que o TikTok são pessoas mais adolescentes. Tipo, os caras que levaram esporro na porra da nossa sessão, eles são. quase derrubou Se eles bem, fossem né? os vilões. Não, mas não é. Não, mas eu acho que o que bomba no TikTok não é as pessoas TikTok, Sim, sacou? Você acha que é o aesthetic? É essa a aesthetic over aesthetic, que ao mesmo tempo parece um cult over aesthetic, tá ligado? Certo. Tipo, esse é o lugar que o TikTok brilha, assim, de tipo, olha, eu vou te mostrar uma coisa cult, só que não tem nada de cult, assim, mas tipo, se você não viu isso, olha quanto cult é. Pra, sei lá, uma pessoa ver aquilo e achar que tá vendo um filme subversivo da puta que pariu, quando na verdade é só... Sei lá, eu não sei como é que tá sendo a campanha publicitária desse filme, né? Eu não tô falando do filme. Eu tô falando, essa foi a impressão que eu fiquei daquela personagem. Me lembrou quando mais ela apareceu. TikTok do entendeu? Carreta Furacão, porque ela é um personagem fofão, porra do bagulho, e fofão é aterrador, porque quem é o imbecil que falou, não, vou fazer um personagem aqui que as crianças vão adorar, um bicho com todas as Uma faca dentro imagináveis e tipo, cabelo comprido, sabe, não pode. Não, gente, Homem de cabelo comprido, esse cara. como que não suspeitaram não daquela tem- mulher, cara? Isso pra mim já é uma coisa muito estranha. Meu, homem Tudo de bem. cabelo comprido não combina com nada desse canal. Né? Não, eu tô tentando pensar se já teve em todos os anos. Não, já teve. O Herman Snade, acho que eles já tiveram cabelo comprido. Ele já fez com um clock. E aí a gente mandou ele cortar. Posso compartilhar uma teoria minha sobre esse filme? Eu acho que aquela mulher não era nem a tia dela. Não, era, pô. Eu acho que não, cara. Eu acho que ela fez uma lavagem cerebral. Ah, não sei. Pode ser, mas... Eles falam que A mulher fala, não, a minha irmã tá chegando. A mãe não tem muito contato. Então, eu acho que aquilo é mais um feitiço, tipo assim, ela se colocou na memória da pessoa, que nem ela se coloca no sonho das pessoas, e falou, tipo assim, eu sou Totalmente, porque ela tia. dá pistas. É estranho, né? Usando a roupa mais chamativa do planeta, mas enfim, tudo bem. Não, pode ser, mas eu acho que não. Eu acho que tinha uma vibe muito de família, assim. Eu Talvez, achei que era uma questão. Tanto que ela fala, minha mãe morreu, só se Você não conhece contou uma tão porta- bem,
Ela fala, minha mãe sempre cuidou dela e agora minha mãe não cuida, então eu tenho que Eu cuidar. vi alguma coisa recentemente com essa vibe, assim, parente que ninguém conhece direito, que é meio escroto, assim. Foi a sua tia que chegou. Foi Foi um filme chamado A Páscoa do Max. a Páscoa, a hora da Páscoa. A Hora da Páscoa. Esse é o primeiro filme autoral do parceiro Toro. Bom, vocês têm algo específico a acrescentar, que é para os critérios? Vamos para os critérios. Vamos para os critérios. Hélio, eu quero que você fale sobre atuações e credibilidade dessas personagens, para não perder esse filme. Eu vou botar pouco. Porque eu vou definir muito aqui, como eu falei. Eu gosto das cenas, eu gosto das coisas de terror, eu gosto de alguns build-ups, eu gosto do movimento uncanny ali em certos aspectos, né? Mas atuação e credibilidade são muito fracas. Sim, Elas sim. não me pegaram em nada. Tipo, tem uma cenas que coisa são pra mim. boas e tal, mas é isso. Todos pra mim são muito caricatos. Ele não passa muita coisa, você parece que é um personagem complexo, mas a estética simplifica ele. Então, assim, de nota, eu vou dar, assim, de uma cabeça cheia de cabelo, assim, eu daria um Max da vida, assim, sacou? Não diriam que menos é mais nesse sentido, então você gostou. Pelo menos na minha interpretação, na minha teoria, no fanfiction da sua nota. Eu concordo, acho que a dramaturgia do filme é a pior parte, uma pena porque eu acho que o Barbarian conseguiu resolver isso de uma forma melhor, assim, os personagens, desculpa, eu devia ter falado pra você ver ele antes, mas enfim, você detesta os caras que você detesta e é de um jeito legal, Sim. e os personagens, ele dá umas reviravoltas malucas, é melhor. E esse foi uma coisa que a gente puxou pra baixo, até se a gente pudesse sintetizar um pouco mais, fazer que nem o Drive, que o cara cortou quase todo o diálogo, podia ser uma coisa mais eficaz. A cena do bar, novamente, pra mim, o ponto baixo. Não gosto de ninguém, fiquei feliz que o policial Você tomou. não tá acostumado a levar mulheres pra date em bar. Toda resposta que eu consigo pensar disso é implicável. Então, eu não vou digná-la com uma réplica. Mas, enfim, o policial, quando ele levou um pipoco, foi bom. Sabe, eu acho que o filme não necessariamente queria que você gostasse do pipoco, então eu vou dar uma nota 45 calibre de 5. Não, tem que ser ruim, 22 de... Caiu de 8 de 45. 22 de 765. Boa. Vai, Thiago. Em termos de atuação, eu diria que eu fiquei satisfeito, mas é porque, sendo bem sincero, de modo geral, eu não espero tanto assim de dramaturgia de filmes de terror. Isso eu te julgo por isso. Eu sei que você vai me Veja julgar. Hereditário, pô. Eu sei que você vai me É julgar. um idiotice dos gêneros na cor do canal. É a exceção que Se você comprova a quiser regra. voltar um dia. Tá bom. Eu dou 7 crianças inexpressivas sobre 10. Ok. Franco, você vai começar o próximo critério. Próximo critério. Você não foi uma meta? 7 crianças em violência e efeitos especiais. Violência e efeitos especiais. Achei correta, achei boa, achei violenta e peçonhenta e pesada. Gostei muito do reitor correndo, então eu dou um reitor ensanguentado correndo sobre um. Olha só. É. Eu gostei. Foi uma coisa que não teve um escalonamento, né? O filme, ele antes de ser mais da psique, assim, tipo, do que você viu, o que você não viu, porque é um mistério, isso aqui é procedural, até que daqui a pouco tem uma cena de estilo irreversível, só que a testa sendo extintor, que ficou bem feito, e acho que eles até ficaram um pouco ali na cara, massacrada, fiquei surpreso com isso. E aí tem umas coisas aflitivas, né? Tipo, ela usando um ralador de batata na cara do cara, bem feito também, sabe? Sim. E ele não tendo reação, uma coisa também interessante, e aí, obviamente, a velha sendo devorada, muito esse estilo de zumbi do Jorge Romero, e espirros, e uma coisa ousada, né? Porque a criançada voando sangue da velha que eles estão Sim. massacrando, e todo mundo ali vendo, ali só sobrou a perna dela. Repitão na cara dela. Não só gráfico, eu fiquei feliz porque ele é gráfico, até mais do que um filme TikToker médio, mas também é bem feito e é muito prático, muitos látexes e bonecos e sangue físico que molhou alguém.
Eu diria que eu dou 5 membros de bruxa para cada criança fazer com eles o que bem entender. E o último critério... Mas, pô, posso dar minha nota também? Ele tem que Vai voltar pular também. de mim. Desculpa. Não, é violência e efeito especial, é isso? Isso. Cara, eu vou falar que eu gostei, eu concordo com tudo que você falou, eu gosto muito do efeito do olho ali esbugalhado, né? Uma parada que eles usam ali. que quando eu você acho- tá bem eu acho lembrado. que isso Isso for do garfo também. do garfo enfiando na Garfo faca. é bom, né? Eu gosto muito. Eu só acho que. Mas é bobeira, tá? É bobeira pra ser chato mesmo. Que eu acho que algumas coisas podiam ter parecido um pouco mais. Tem algumas coisas que ele pode, tipo, eu senti falta às vezes de na cabeçada, assim, por exemplo, ele tá dando a cabeçada, mostrar um pouquinho mais dele batendo, mas tudo bem, não é. Não Eu fiquei foi- triste quando ele não reutilizou o vômito preto. Talvez, eu acho que foi, eu acho que Isso foi uma coisa eu acho que solta, né? até quando ele é atropelado, tipo, você não vê muito depois de você vê assim, aí corta assim. Eu acho que ele não mantém muito, fechado. ele não mantém muito assim, ele mostra um pouquinho, O impacto porque já é achei bem bom. feito. Não, Em claro. vez de fazer aquele zoom, que você não vê nada. Tudo é bem feito, É. acho que não tem nenhuma violência ali que ela não é bem feita nesse sentido assim, né? Até tem uma parada que eu fiquei meio bolado, que eu até tinha que rever, mas é tão bem feito que eu não sei. Que eu falei, cara, tem umas cenas de plano sequência que eu estou acompanhando com a câmera criança, as crianças estão pulando em vidros. Eu falei, cara, tipo, isso é CGI, os caras fizeram aqueles vidros de açúcar e tal. Mas Não, mesmo eu acho que é vidro vidro de verdade Não, vidro de verdade. Não, era uma criança só pulando direto. Não sei se eram crianças, podiam ser Não era. Acho que era aquele. jovens adultos. Não sei. Mas então, é isso. Nesse sentido eu gostei. Eu só gostaria de ter um pouco mais, assim. Eu daria de 1 hora e 58 minutos de 2:17, assim. 217, you did the thing. Tá aprendendo. Ok. E o último critério, susto e terror psicológico, eu acho que o mistério é bom, o suspense é tipo, intrigante. Será que isso vai ser uma coisa natural, sabe, explicável por ser ordinária, ou se vai ser sólido? E ele demora um pouco para consolidar o caminho. Isso gera uma expectativa. Eu acho que as cenas, quando as cenas têm um jumpscare e às vezes nem tem isso, eu acho que tem uma cadência boa, você meio que sabe que essa sequência vai acontecer, mas quando vai acontecer? E aí fizeram uma coisa... Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu acho que eles fizeram bem, que é a coisa do sonho, que você acorda e tem o susto, estilo lobisomem americano 11, e acho que foi legal. Aquela cena da criança, eu sabia que ia aparecer a cara dela. Ele tá falando com o filho, o tio. Sim, pô. Mas é legal porque vai demorando. Sim, faz você questionar. E a coisa que acontece, quando acontece, não é uma coisa, tipo, é eficaz, tipo, a expressão facial, a parada que tá acontecendo, o bicho tá no teto ali, o visual da coisa é desconcertante, até coisas que são de verdade, tipo, o Josh Brolin vandalizou o carro da Julia Garner. E aí, essa cena ele bateu na porta, tá? Foi uma coisa meio estranha, tá? Enfim, foi legal. As campainhas fazem elas são muito lentas e isso dá desconforto físico na região estomacal. E o terror psicológico tem esse elemento, né? Ah, meu Deus, ele está meus filhos sumiram, deve ser terrível pros pais. E minha tia tá chegando, não vai passar um mês na minha casa. Eu tenho muito afim de conhecer essa tia. Não está, não! Eu vou Bem falar coisas assim, por favor, terríveis. chama ela. Max não vai ganhar presente de Natal esse ano. Não, é pior. Vamos fazer um coisa. documentário da vida do Max. Sabendo quando eu tinha dentro. Enfim, esse vídeo vai ter que ser não listado. A gente vai ter que passar o link para alguns amigos próximos. Enfim, é isso. A comédia ela poderia ser mais esparsa e até melhor. Tipo, o Nope é um filme que tem coisas engraçadas, até a palavra Nope, quando é usada no filme, é engraçado. Mas o terror é mais preponderante e esse ficou um pouco meio esquizofrênico nesse sentido. Então poderia ser melhor. Então eu vou dar 7 canetadas na minha cara e tinta sai e poderia ver da garfada, cara. E aí a gente pode inovar no nosso filme, na Páscoa, a Hora da Páscoa. Que é um filme tipo Denzel Pimentinho, o nome desse, tipo, Hora da Páscoa. Cara, ela parece o Denzel Pimentinho. Ela parece o Denzel Pimentinho. Ela parece a porra do Denzel Pimentinho, até o cabelo de cuia ruivo e tal.
de 11 canetas, sei. Então, agora vai você. Cara, então, eu vou falar uma coisa que é meio contraditória, mas eu acho que todo mundo vai entender, acho que vocês vão entender, que é o seguinte, assim, como eu disse, se eu for botar susto ok, mas assim, se eu for botar terror psicológico, tem uma comédia ali no meio que estraga muito a vibe da parada, assim, que te bota num lugar muito confortável que eu acho que você não deveria ir, porque... Mas, ao mesmo tempo, eu vou defender, porque eu acho que realmente algumas das cenas... É aquilo que eu falei, assim, eu não sei, cara, eu acho que quando... e eu nem sou você, então nem se compara perto de mim nesse sentido. Mas você assiste muito filme de terror, a gente sempre quer naquelas mesmas. Como é que a gente faz uma cena de assustar alguém que não seja. Porque, tipo, tudo bem, eu vou botar num corte, daqui a pouco, eu sei o que vai acontecer. Até a cena do Josh Brolin procurando o filho e de repente a mulher pula. Já é uma cena que dá susto, funciona, mas ela é um clichê, de certa forma. Assim, eu já vi aquela cena acontecer em outros filmes, sacou? Mas eu acho que esse filme tem algumas cenas que perpassam isso. Ele consegue... Não, vou botar uma parada original e você vai ficar num lugar... Então, as cenas que funcionam, eu acho que funcionam tão bem que elas já acabam apagando um pouco, né? Essa parada comédia, assim. Então, eu vou dar uma nota muito alta por causa disso, assim. Mas, cara, eu diria que de nota, tá bom, aí foda-se, você é Arthur agora. Eu diria que o de uma velha de 100 anos, eu daria uns 93 anos pra velha, assim, 93 anos no Metacritic. Não, desculpa, eu vou dar de 10 anos de uma velha, Uma vou dar velha 9.3. de 10 anos, 9,3, tá. Franco? Sou eu, por favor. Não, então, eu vou concordar um pouco com ele, assim, esse filme, comparado com Barbarian, eu acho que esses são filmes que têm um certo ponto de contato, não apenas por ser do mesmo diretor, né, mas enfim, eu acho que ele é um pouco mais óbvio nos sustos dele. Ele fez o filme mais mercado depois. E vai fazer o Resident Evil, né? Vai fazer o Resident Evil, é uma trajetória, assim, desejo muita sorte pro cara, né, mas enfim. Então ele tem uns sustos um pouco mais óbvios, mas eu ainda acho que ele consegue inovar um pouco dentro do terror, assim, de não caçar aquele, sabe, jump scare. Não é super telegrafado. Exatamente. Telegrafado vai acontecer, mas quando que vai acontecer? Não é aquele jump scare que, tipo, aparece um monstrengo e aí a música fica alta. É muito melhor que a Invocação do Mal nesse sentido. Exatamente, sabe? Beat da parada. Tá vindo aí, inclusive. Então... Isso eu gostei, eu sempre gosto muito quando um filme não usa um jumpscare muito óbvio. Aquele exemplo que a gente deu mais cedo da cena da mulher possuída saindo da casa para ir cortar o cabelo da mulher, eu acho que é um dos melhores exemplos, assim, que fica... Eu gosto da porta, ela nunca abre alguém, assim... E aí... É tão foda esse build-up que quando o policial toca a porta abre, todo mundo fala, opa, cara, que porra é essa, tá ligado? Alguém atendeu, porque eles já tocaram 4 vezes em cenas diferentes e ninguém atende a porta. E aí quando o policial vai, de repente, a porta atende, assim. Ele vai brutalizando. E então, é isso, eu dou, assim, de um total de, assim, 45 pais enraivecidos numa conferência de pais e professores, eu dou 40. Perfeito. Gente, agosto é o mês do terror. É um mês. Fiquem ligados que vem muita coisa boa aí. E se não tiver, eu vou fazer uma mandinga e você vai se furar com essa caneta aqui. Tchau.